O próprio caos rolando aí mundo afora, mas é como dizem, o estudante nunca para. Oi, olha eu aqui mais uma vez. Se você ainda não me conhece, eu sou Giovana, dona deste canal e dessas redes sociais. Então já se inscreve aqui que temos vídeo todas as quartas, meio-dia e meia, e me segue lá nas redes que é onde eu apareço com mais frequência. Desde 2020, nós estamos vivendo uma pandemia e, consequentemente, um isolamento social. Assim, os alunos brasileiros deixaram de ir para a escola e passaram a ter aula em ensino remoto, ou seja, em casa. Os escritórios, os quartos, as cozinhas, as salas independentes se tornaram uma nova sala de aula e os meios digitais a única forma de ter contato entre os alunos, professores e assim poder passar os ensinamentos e continuar estudando. Sabemos que o Brasil é um país muito grande e a educação não é espalhada de forma igual, então infelizmente algumas pessoas têm menos acesso a isso, enquanto outras têm mais acessos, mas de qualquer forma estamos em ensino EAD e nesse cenário surgiram alguns tipos de aluno. E nesse vídeo eu decidi trazer então os 10 tipos de alunos do EAD. Bom, pelo menos os 10 que eu pensei. Eu tenho certeza que você deve ter pelo menos mais uns 5 em mente, mas esses 10 para mim são clássicos. O primeiro deles é o aluno fantasma. É aquele um que tá, mas não tá na aula. O e-mail dele tá aberto, ele tá logado na chamada, a fotinha dele aparece, mas a câmera e o microfone estão sempre desligados. E vira e mexe quando você chama ele, é como se estivesse falando literalmente sozinho, porque ele nunca responde. Hora da aula. Presente, professor. O segundo tipo de aluno é o que eu chamo de aluno centrado. É aquele um que, mesmo em meio ao caos de uma pandemia, tentou se manter organizado, fazendo seus estudos em dia, lendo todos os textos, estando online em todas as aulas. É aquele aluno que ainda faz anotações à mão, E buscou tentar se adaptar o melhor possível a esse cenário e continuar estudando como se estivesse na escola. Inclusive, eu fiz uma anotação semana passada e eu queria tirar uma dúvida com o senhor depois da aula, se possível, tá? Não, é só sobre o texto que a gente leu mesmo. Isso. Não, tudo bem. Tá, semana que vem? Tá, certo. Deixa eu só anotar aqui. Semana que vem. É porque eu gosto de ter tudo sob controle. O terceiro tipo de aluno é o atarefado. O aluno atarefado é aquele um que tem um monte de coisa para fazer ao longo do dia e que sente que nunca tem tempo suficiente. Então, ele não para às 5 horas, às 3 horas para assistir às aulas. Ele se conecta na aula e ouve como se fosse um podcast ao longo da casa. Ele lava a louça, ele cozinha, ele faz exercício, ele faz tudo o que tiver e puder fazer ao longo da aula, porque ele não tem tempo para sentar e ficar parado. Ou melhor, ele sente que não tem. Não, professor, tá tranquilo, tô prestando atenção sim, pode continuar aí, tá ótima aula, tô entendendo tudo. Sim, professor, ainda tô aqui, sim, eu tô prestando atenção na aula. O quarto tipo de aluno é o que eu gosto de chamar de farofeiro. É aquele um que está sempre comendo. Ele acorda comendo, ele vai dormir comendo, porque parece que a pandemia foi instaurada, mas o estômago dele não entrou de quarentena. Então, não importa, se a aula é de manhã ele está tomando café durante a aula, se a aula é de tarde ele está almoçando, se a aula é de noite ele está jantando, e sempre que pedem para ele ligar a câmera ou ligar o microfone, justamente essa é a justificativa dele, que ele está comendo. Oi, gente, bom dia. Sim, professor, tô aqui, tô prestando atenção. O quinto tipo de aluno pode ser chamado de controlador. Isso porque ele só assiste às aulas gravadas. Ele não tem paciência para sentar um tempo todo de aula na frente do computador e assistir o professor falando em uma velocidade normal. Então, ou ele não entra na aula e assiste a gravação depois, ou ele entra na aula para, digamos assim, não ter falta e assiste a aula gravada depois, prestando mais atenção. Esse é aquele aluno que gosta de pausar para fazer anotações ou que gosta de colocar o vídeo mais acelerado. Então ele coloca a aula para passar mais rápido e mesmo assim consegue absorver o conteúdo. Cada um tem seu método de estudo e esse aluno sente que esse é o melhor para ele. Esse professor grava? Esse professor grava. Então depois é só assistir a aula dele, porque eu acho muito melhor assim. Eu não consigo pausar a aula, não consigo fazer minhas anotações direito e, bom, fico estressada.
mas eu vou assistir depois. Velocidade 2, olha só, a aula ficou com 1h30. Muito melhor. O sexto tipo de aluno pode ser chamado de contorcionista. Isso porque ele é aquele que não consegue ficar parado em uma mesma posição ao longo da aula. Então, seja por dor nas costas, dor no ombro, dor no braço ou simplesmente inquietação de estar na frente de um computador, ele vai se girando ao longo da aula. Está lá o professor falando, enquanto ele está se movimentando todo na cadeira, tentando achar uma posição em que ficar sentado à frente ao computador ou do celular seja um pouco menos desconfortável. Sim, professor, tô entendendo. O sétimo tipo de aluno é o aluno integração. Esse é aquele que continua interagindo com todo mundo como se estivesse na sala de aula, porém pelos meios digitais. Então, enquanto a aula está acontecendo, ele está mandando mensagem no grupo do WhatsApp, ele está mandando direct no Instagram, ele está mandando selfie com a tela do computador, ele está mandando figurinha, ele está fazendo o que for possível para tornar ali o cenário de aula um pouco menos sério e quadrado na tela do computador. Apesar de não ser recomendado que você fique no celular, que você se distraia da aula, esse aluno é aquele que tenta fazer o cenário EAD um pouco mais parecido com o presencial, porque mesmo na sala de aula as pessoas conversam, as pessoas dão risada, interagem, e é isso que faz com que o ambiente escolar fique um pouco mais leve. Não, professor, tô prestando atenção aqui. Inclusive no slide anterior eu gostei muito da imagem que o senhor usou, achei que representou muito bem, assim, tudo que o senhor queria passar. Gente, vocês viram a foto no slide anterior do professor? Não, sério, muito boa, muito boa. O oitavo tipo de aluno é o otimizador de tempo. Esse aluno busca fazer o máximo de coisas possíveis durante a sua aula, mas diferente do atarefado, não são coisas como limpar a casa e sair andando por aí. São coisas no próprio computador e geralmente da própria escola. Ele tá com a aba da aula online aberta, mas ele também tá com uma aba do Word, tá com uma aba do Google, uma aba de pesquisa, uma aba de texto, porque enquanto ele ouve a aula, ele está fazendo um trabalho, ele está terminando uma tarefa, ele está fazendo um resumo de uma outra matéria ou da matéria que ele está assistindo. Então ele tenta fazer ali várias coisas ao mesmo tempo, porque às vezes parece que a semana não tem tempo suficiente para a quantidade de trabalho e coisas que você tem que fazer. Sim, professor, eu estou na aula presente aqui, tá? Não, tudo bem, pode chamar quando precisar. Galera, então, não, tô aqui com o grupo aberto, tá? Vamos começar a fazer esse trabalho aí. Não, eu tô na aula também. Que eu tô com 2 fones. Um eu tô vendo a aula, eu tô vendo aqui. Não, dá pra pegar super bem, continua. O nono tipo de aluno, e o que eu sinto que representa a maior parte dos estudantes brasileiros, é o aluno perdido. Esse aluno, ele não faz de propósito, mas a cada minuto ele se perde no assunto que a professora está falando, seja porque no computador ele não consegue prestar muita atenção, seja porque na casa dele está a maior zona, tem gente conversando, tem animal latindo, o carro do ovo passando na rua. Qualquer coisa acaba distraindo ele ou a internet falha e ele não entende o que está acontecendo. O aluno perdido também é aquele que geralmente não sabe quando que é a entrega de trabalho, quando que é o dia da prova ou coisas desse tipo. Mas tá tudo bem, o cenário do mundo tá caótico e é super normal que o da sua vida esteja também. Quê? Não, peraí. Não. Não, tava em outro slide. Tava em... Não... Sala, é o seguinte, alguém me ajuda? Da onde que surgiu esse termo? Ele tava falando de outra coisa, não tava? No texto? Que texto? Tinha texto pra hoje? Mas peraí, prova? Pra quando que é essa prova que ele tá falando? Ele disse que ia ter prova? Tem trabalho pra amanhã? Como assim tem trabalho pra amanhã? Não, peraí, gente. Não, calma. E o 10º tipo de aluno, mas que é o mais comum atualmente no Brasil, é o aluno transitório. Com esse negócio de flexibilizar e não flexibilizar a quarentena, esse aluno ele volta para o presencial, volta para o EAD, vai para o presencial, volta para o EAD e fica nesse vai e volta interminável. Isso porque as escolas abrem e fecham, abrem e fecham. Ou é aquele tipo de dinâmica onde o aluno pode escolher se ele quer ir para o presencial ou se ele prefere fazer o EAD. E aí ele escolhe fazer um esquema misto, porque ele quer ir para a escola, porque ele não aguenta mais o computador, mas ao mesmo tempo ele não quer se expor ao vírus. Então ele vai para a escola num dia, fica em casa no outro e é um esquema super indefinido. Um dia ele tá de máscara e mochila e no outro ele tá de pijama e celular. Professor, então é verdade? Na próxima semana as aulas vão voltar presenciais?
Ai, finalmente voltar presencial. Máscara, mochila, troca de máscara, um pouco de álcool em gel. Acho que é o suficiente. Hora de ir pra aula. Gente, parece que vai ser mais, um semestre aí EAD mesmo, não voltou nada. Eu acabei de voltar pra aula e eu tô voltando pra casa pra usar fone de ouvido e ficar na frente de uma tela de novo. Mas eu entendo, tá? Eu entendo, tô voltando. Não, então você viu? Agora a escola tá com sistema misto. Eu acho que eu vou na aula segunda e sexta, ou segunda, quarta e sexta, não sei. Você vai? Bom, se você assistiu o vídeo até aqui, espero que você tenha gostado. Não esquece de compartilhar com seus amigos, manda aí pro pessoal que está estudando, seja no ensino infantil, no ensino fundamental, na faculdade ou qualquer outra coisa, porque todo mundo que está estudando está nessa situação, seja você mais novo, seja você mais velho. Eu mesmo estou na faculdade, me identifico com alguns desses tipos de aluno, então não esquece de compartilhar, envia para a família também para mostrar como que é a situação do estudante. Não esquece de deixar o like, deixa um comentário contando com qual estudante você se identifica e até o próximo vídeo.